Olá, este é o Sobre a Mídia, um programa que debate o jornalismo paranaense e brasileiro e temas relacionados com a comunicação social. Eu sou Mário Message Júnior e toda semana trago aqui na UFPR TV um debate, uma discussão de algum tema a ser analisado pelos nossos convidados e comentaristas. Lembrando que o Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. O programa também pode ser conferido pela rede IFES ou pelo site www.tv.fpr.br. Hoje, o tema é o sigilo de fonte. Nosso convidado é Mauri Koenig, jornalista do jornal Gazeta do Povo. Nosso comentarista é Guilherme Carvalho, jornalista e professor da Universidade Federal do Paraná e também presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná. O tema de hoje tem a ver diretamente com o nosso convidado. Recentemente, Mauri, juntamente com outros 3 jornalistas da Gazeta e mais um do jornal Metro, foram intimados pelas polícias civil e militar do Paraná para prestar depoimentos. O assunto trataria, segundo a polícia, de uma investigação interna da corporação para averiguar e punir os envolvidos na denúncia realizada pela reportagem Polícia Fora da Lei, que apresentava evidências de práticas irregulares dos policiais do estado do Paraná. No entanto, o que ocorreu nos vários interrogatórios prestados pelos jornalistas foi uma coerção para que revelassem suas fontes na reportagem. Várias entidades de jornalistas do país e do exterior se manifestaram em defesa dos jornalistas e do direito ao sigilo de fonte. O tema é polêmico. O artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal Brasileira, diz que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Esse direito também está garantido no caso de busca e apreensão de material de trabalho, gravador, agenda, computador. O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, em seu artigo 5º, diz que é direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte. Também diz que é dever do jornalista não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais com quem trabalha. Este direito constitucional e princípio ético para estes profissionais parte do pressuposto de que o sigilo de fonte dá ao jornalista a possibilidade de construir relações com as fontes dispostas a realizar denúncias graças à confiança depositada de que não terão suas identidades reveladas. É o que dá ao jornalista a possibilidade de ter acesso a certas informações que não teria se este princípio não existisse. Por outro lado, a justiça brasileira pode ter seu trabalho prejudicado quando se trata de julgamento de crimes. Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, existem brechas para que a justiça consiga quebrar o direito de sigilo de fonte de um jornalista quando o caso se refere a questões de segurança nacional. E você? O que pensa sobre esse assunto? Sigilo de fonte deve ser um direito intocável para os jornalistas ou deve ser garantido em qualquer caso? Eu agradeço a presença de vocês aqui, Mauri, Guilherme. Olá. Eu que agradeço o convite, porque eu acho que esse tema ele diz respeito não só ao jornalista, à atividade jornalística, mas diz respeito à sociedade, né? Porque o jornalista é, em última análise, aí um intermediário entre uma informação de interesse público e o público propriamente dito, né? Porque imagino que grande parte das informações disponíveis hoje, né, para as pessoas nas diversas plataformas disponíveis não estariam acessíveis à população se não fosse intermediada por um jornalista a partir de um rigor de apuração e, obviamente, de fontes, né, informantes que se dispuseram a fornecer essas informações de interesse público. Só para a gente introduzir o tema, para que as pessoas que não são da área entendam, qual foi a importância no seu trabalho, neste trabalho, do sigilo de fonte? Qual seria a possibilidade de você realizá-lo sem ter esse mecanismo, esse dispositivo jurídico? Nesse caso dessa reportagem, Polícia Fora da Lei, que foi publicada na Gazeta do Povo em maio de 2012, essa reportagem não teria existido não fosse os informantes, né, as nossas fontes e o sigilo de fonte. Porque, primeiro, a informação... Quem primeiro procurou alguém foi um informante, né, que me procurou no jornal, me falando sobre uma série de irregularidades que havia dentro da Polícia Civil do Paraná e me disponibilizou alguns documentos
que ele tinha obtido, enfim, que comprovavam, né, algumas dessas irregularidades. Se ele não tivesse a garantia de que o nome dele seria preservado, ele, obviamente, não teria me disponibilizado essas informações, porque ele estaria em risco, né? A segurança dele estaria em risco. E aí, a ele, outros informantes foram se incorporando ao longo da nossa apuração de 5 meses, também com a garantia de que os nomes seriam preservados. E foram trazendo mais documentos, mais informações que constituíram, então, no todo da reportagem, produzido por uma equipe que eu montei, então, dentro do jornal, para conseguir dar vazão a essas informações, a esses relatórios todos que a gente conseguiu, para checagem de informações, para ouvir pessoas, enfim, mais gente além desses informantes. E essa reportagem não seria possível se não fosse pela garantia do direito de sigilo, né, de fonte, porque não só nós estaríamos em algum eventual risco, como principalmente esses informantes, né, que estariam sujeitos a retaliações dentro da corporação. E qual era o cerne da denúncia? A denúncia, ela partiu primeiro de desvios de recursos públicos que eram destinados a manter delegacias no interior do Paraná, e ao longo da apuração a gente foi descobrindo que essas delegacias simplesmente não existiam. O dinheiro saía do fundo rotativo da Polícia Civil do Paraná para manter delegacias que a gente foi a campo, né? E não existiam. E simplesmente não existiam essas delegacias. Ou estavam fechadas fazia 10 anos, ou funcionavam muito precariamente, mas grande parte simplesmente não existiam. E teve um caso clássico que a gente mostrou da delegacia de Guaratuba, que num período de 8 anos teria recebido R$153 mil, mas já estava fechado havia 10 anos, e a gente foi mostrar em imagens que delegacia é essa. Era uma casa de madeira caindo aos pedaços, muito pior do que em qualquer favela que se encontra no Brasil. Então, o grande questionamento era para onde está indo esse dinheiro que não está chegando nessa delegacia? E sendo desviado ao longo do caminho. E no decorrer da nossa apuração, da nossa investigação, que durou 5 meses, nós descobrimos que, além disso, também havia um outro tipo de irregularidade muito comum dentro da estrutura da Polícia Civil, que era investigadores, escrivães e delegados que usavam bens públicos como se fossem seus bens particulares. Por exemplo, viaturas não caracterizadas da Polícia Civil, que eram usados por esses delegados, escrivães e investigadores para ir para a praia, para levar o filho na escola, para ir e voltar ao trabalho. Essas viaturas, que dava o equivalente a 1/3 das 2.100 viaturas disponíveis da Polícia Civil do Paraná. Aproximadamente 700 viaturas. 700 viaturas que estavam sendo usadas como bem privado desses policiais. Elas ficavam 24 horas disponíveis para essas pessoas, quando deveriam estar na rua sendo usadas para investigar crimes, né? Homicídios e outros crimes, enfim, contra o cidadão. Então, dessa primeira denúncia de desvio de dinheiro de delegacias, derivou também essa outra reportagem que a gente chamou de mordomóveis, que são essas viaturas descaracterizadas que eram usadas para fins particulares pelos policiais. E essa reportagem, o sigilo de fonte, nesse caso, haveria possibilidade de você realizá-la sem da proteção? O Código de Ética dos Jornalistas é muito claro quando diz respeito, quando fala do sigilo de fontes. Ele diz que ele só pode ser a proteção se não houver outra maneira de obter essa informação. Tá. Nesse caso, o sigilo de fonte ele era fundamental porque, óbvio que nós estávamos falando e nós fizemos um organograma dessa estrutura de irregularidades que mostrava que essas irregularidades eram cometidas desde as pessoas do mais alto escalão do comando da Polícia Civil do Paraná, e depois descobrimos também do alto escalão da Polícia Militar do Paraná, até o mais baixo escalão. Porque as pessoas do baixo escalão tinham esses privilégios porque atendiam aos interesses das pessoas do alto escalão, né? Por isso ganhavam como uma vantagem o direito a dirigir, como se fosse dele, uma viatura oficial do Estado,
que não era caracterizada. Então, óbvio que esses informantes, se eles fossem descobertos, eles seriam punidos por essas pessoas que estavam no alto comando da Polícia Civil do Paraná e que teriam, então, seus privilégios sendo denunciados. No mínimo, punidos institucionalmente, administrativamente. Permita-me dizer que de 7 ou 8 informantes que nós tivemos, que nos passaram, né, essas informações todas, nós soubemos de 3 casos em que policiais foram punidos diretamente por terem sido nossos informantes. Aí alguém poderia perguntar, tá, mas como que descobriram que essas 3 pessoas eram informantes? Porque nós não sabíamos que ao longo da nossa investigação jornalística, nossos telefones estavam grampeados. E eles descobriram de outras formas, porque nós não publicamos revelamos as nossas fontes nas nossas reportagens, em momento nenhum tornamos públicas. Mas 3 policiais foram punidos porque supunha-se que eram os informantes dos jornalistas dessa reportagem. E foram punidos como? Foram forjadas situações dentro da polícia, forjaram inquéritos administrativos contra esses policiais, alegando uma porção de coisas, que eles teriam, teriam ameaçado outros policiais, enfim, eram inquéritos forjados para arrumar uma maneira de punir esses policiais, ou com um gancho, ou com até mesmo a expulsão da Polícia Civil, como aconteceu nesses 3 casos que E quando agora vocês foram intimados a prestar esclarecimento, a intenção da polícia para vocês, ficou clara, era mesmo investigar esse tipo de irregularidade? Então, nas primeiras intimações, a gente foi, obviamente, com a clara boa vontade de agregar informações, embora a gente tivesse... Porque, em tese, a própria corporação deveria tomar medidas para inibir. Ela é responsável também pelas práticas corruptas e por combater as práticas corruptas dentro da corporação. Sim, tanto que existe uma corregedoria, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, cuja finalidade é exatamente coibir essas práticas. Corrigir esse tipo de prática irregular ou ilícita, enfim. E, embora tudo que nós tínhamos para dizer, nós dissemos nas reportagens, tornamos públicos na reportagem, nós nunca nos negamos, eu e os 3 colegas que fizeram parte da equipe comigo, nós nunca nos negamos a ir nessas intimações, a prestar esclarecimentos que, porventura, pudessem ajudar, contribuir ainda mais para a polícia a corrigir esse tipo de irregularidade. Só que a gente foi percebendo, ao longo dos depoimentos, que havia uma espécie de um roteiro, né, que ou os graduados da Polícia Militar ou os delegados da Polícia Civil, que eram encarregados de tocar essas sindicâncias internas, seguiam uma espécie de um roteiro. Eles queriam primeiro descobrir como nós chegamos a essas informações que nós denunciamos e quem passou essas informações para a gente. E desde o início a gente sempre evocava esse sigilo de fonte e não revelávamos, porque não era... a gente desde o início sempre tínhamos a convicção de que o que importava ali para a polícia não é quem passou essa informação para nós. Deveria ser eles investigar quem está cometendo aquelas irregularidades que nós havíamos denunciado. Só que foram 14 intimações nos últimos 2 anos, a mim e aos meus 3 colegas, a pretexto de prestar mais esclarecimentos. Mas em todos os casos, o objetivo deles era, na verdade, descobrir quem eram os nossos informantes. E aí eu vejo aí 2 objetivos muito claros, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, que primeiro, diz respeito a nós como jornalistas e a eventuais outros jornalistas que eventualmente queiram tratar de temas de segurança pública, que por mais que a gente tente preservar nossas fontes, de alguma maneira eles vão descobrir quem são ou vão nos pressionar a revelar a fonte. E também há um segundo objetivo que me parece claro. É um alerta, quer dizer, não adianta... É um alerta, como se fosse um alerta, não para nós, mas também para outros jornalistas. Para toda a comunidade jornalística. Isso, que eventualmente queiram
também fazer outras reportagens do gênero. Que no final das contas é uma tentativa de censura futura. Né? Isso, exatamente. É uma censura prévia, como a alertar outros jornalistas. Se você fizer, vai sofrer. Você também vai ser intimado, você vai passar por esse constrangimento. E, além disso, nos parece também que havia um outro objetivo interno dentro das corporações. Como a dizer, para eventuais informantes dentro da Polícia Civil e da Polícia Militar, não adianta vocês passarem informações em sigilo para jornalistas que a gente descobre. De alguma maneira a gente descobre. Então, essas intimações, na verdade, têm um caráter pedagógico, que é intimidar jornalistas a tocar nesses temas e intimidar policiais dentro das corporações que possam vir a ter informações de interesse público e para que eles se sintam intimidados a passar para jornalistas, porque eles podem, de alguma maneira, serem punidos. Então, essas sindicâncias, na verdade, eram umas fraudes com esse objetivo único, que não era para descobrir ou punir o mal feito que a gente havia revelado nas reportagens, e sim punir os informantes. O denunciante do mal feito. O denunciante como uma forma pedagógica para que não houvesse mais esse tipo de vazamento de informações. E também o mensageiro. Exatamente. Guilherme, quando intimado pela polícia ou por qualquer outro poder público a prestar um esclarecimento, qualquer cidadão, se não fala a verdade, ele pode, inclusive, ser preso por perjúrio. Né? Ninguém está desobrigado de falar a verdade e revelar, exceto em algumas situações específicas e quando o cidadão evoca o direito de não produzir prova contra si mesmo. A ética do cidadão e a ética do jornalista não deveriam ser a mesma? As regras que norteiam cada um deles? O Cláudio Abramo dizia que a ética do jornalista é a mesma do marceneiro, né? Uma referência de que não existem diferenças morais entre o cidadão e o jornalista. Exatamente, né? Eu discordo desse ponto de vista e muitos outros vão discordar também, né? O Francisco Caran, professor da Federal de Santa Catarina, o Rogério Cristofoletti, quer dizer, são pessoas que estudam a ética jornalística e entendem, né, percebem que há diferenças entre princípios, valores que são compartilhados socialmente, né, que é o que a gente entende como a moral, né, da nossa sociedade e que a gente pode entender como princípios éticos, que é a aplicação de determinados lidar com determinados dilemas no âmbito da sua profissão, por exemplo, que vai conformar os chamados códigos deontológicos. Há diferenças, a gente precisa reconhecer essas diferenças, né? Uma delas, eu não tenho dúvida nenhuma que o tema mais polêmico nessa diferenciação entre o que é certo e o que é errado para a sociedade e o que é certo e o que é errado para o jornalista é o tema do sigilo de fonte, porque em alguns momentos você pode colocar em jogo interesses coletivos também, né? Por exemplo, um jornalista que faz uma investigação sobre um assassino, um serial killer, e ele consegue uma entrevista com esse serial killer e faz um perfil do cara, né? E em algum momento a polícia vai atrás desse jornalista e quer saber quem é o cara para que ele revele a fonte para que esse cara seja preso. Nesse sentido, o jornalista deve ou não revelar a fonte dele, né? Então é um interesse público, porque daqui a pouco o serial killer pode matar uma outra pessoa, né? E o jornalista vai ficar com a culpa do cara que não revelou a fonte para a polícia nesse caso. Então, assim, são interesses distintos, né? Agora, o que move o direito ao sigilo de fonte, acho que são outros aspectos, porque ele também tem um caráter coletivo no outro sentido, um aspecto social também nesse sentido, né? Porque é uma profissão que quer dizer, você alimenta fontes, né? A gente falava antes com o Mauri, antes da gente entrar no ar, que a fonte é o que diferencia um jornalista de um cidadão comum que vai lá e faz um trabalho de comunicação também, muitas vezes, né? Porque o jornalismo não se resume especificamente a questões técnicas, né? Há uma relação com fontes, há um comprometimento que você assume. Até não sei, Mauri, você, em algum momento você, por exemplo, chegou-se a essa discussão com as suas fontes, por exemplo, na hora de que você estava levantando as informações? Quer dizer, em algum momento você chegou para o cara que estava revelando, que estava trazendo as informações e ele te intimou, olha, mas não revele a minha identidade, por favor, eu gostaria de não aparecer na reportagem. E você assumiu um compromisso com o cara em algum momento, com essa pessoa em algum momento? Sim, até com uma forma de preservar,
não só nesse caso, teve vários casos que a pessoa pede, quando é um assunto de interesse público, ela pede o sigilo de fonte com receio de alguma represália, né? E é que cada caso depende muito, né? Mas muitas vezes eu peço até para a pessoa que daria muito mais força à informação se houvesse alguém qualificado, né? Em tese, qualificado para falar sobre aquele assunto, mas quando é o caso de preservar a identidade como uma forma de proteção a essa pessoa, eu acho que é uma obrigação minha. E quando o cara diz assim, não, pode falar meu nome, só que você sabe que se você revela... Porque o cara às vezes não tem consciência do risco que ele corre. E você talvez tem que ter essa responsabilidade de saber. Tem um caso, eu até estava pensando nisso exatamente quando você falou. Há alguns anos eu fiz uma matéria numa escola na Vila Pantanal, aqui em Curitiba, que é uma região favelizada, aqui numa escola que tem, inclusive, leva o nome do finado diretor de redação da Gazeta do Povo, o Arnaldo Alves. Eu fui fazer uma matéria mostrando como havia no entorno um nível de violência tão alta que estava repercutindo no dia a dia da escola, tendo que fechar a escola, enfim e tal. E conversei com uma professora, conversei com a direção e com várias professoras para falar como isso estava afetando o dia a dia da escola. E uma professora, talvez movida pela vaidade, não sei o que, de ter o nome dela mencionado numa matéria de jornal, enfim, eu tinha dito, né, que eu não iria citar o nome de ninguém, porque eu iria coletar os dados, ia para a redação, escrevia a matéria, publicava e depois voltava para o conforto da minha casa. Não precisaria mais voltar naquela escola por um bom tempo. Já essas pessoas, os professores, iam ter que ir ali todos os dias. E se eu colocasse o nome delas no jornal, isso poderia implicar em algum risco. Uma professora insistiu, não, mas coloca, não tem problema, não tem problema, eu assumo a informação, enfim. Eu disse para ela, eu não vou colocar o seu nome por causa disso, depois eu vou ficar com a consciência pesada se te acontecer alguma coisa. Uhum. E, de fato, depois que eu publiquei a matéria, sem mencionar nome nenhum, não partiu de nenhum traficante da região, mas partiu da administração pública municipal, um movimento para tentar descobrir quais foram as professoras que deram informações, aquelas informações para o jornalista. Era uma espécie de uma caça às bruxas. Por que a administração municipal estava tentando descobrir quais eram as informantes? Óbvio que alguma retaliação iria acontecer. Então, eu não falei mais com essa professora que insistiu, mas eu imagino, mas ela soube que havia essa movimentação. Ela soube, então, suponho, né, que foi melhor mesmo aquela decisão de não citar o nome de ninguém. Então, porque eu já me deparei com N situações parecidas em que eu tive que preservar a fonte, preservar a identidade da fonte, e que foi a melhor decisão, e essa foi mais uma delas. Então, você tem que conseguir avaliar naquele momento o que é melhor né, na hora de tornar público um assunto de interesse público. Né? A gente volta, a gente tem que encerrar o primeiro bloco, então a gente encerra aqui o primeiro bloco, a gente volta em alguns instantes para discutir qual a importância do sigilo de fonte para o jornalismo investigativo. Até daqui a pouco. Voltamos para o segundo bloco do Sobre a Mídia. Maurício estava dizendo que houve uma tentativa do poder público de descobrir quem eram as fontes dessa matéria numa escola pública de Curitiba. Mas por que o poder público não era mais previsível, ou seu temor não era mais que a própria criminalidade pudesse retalhar o informante? Não, exatamente era isso. Eu imaginava, né, que algum movimento de represália àqueles professores pudesse partir da criminalidade, porque eu estava tratando da questão da segurança pública naquela escola, que
a insegurança a que os professores e os alunos estavam submetidos, porque ao longo de um ano houve uma série de ocorrências que demonstrava a fragilidade daquela escola. E foi surpresa minha ao saber que havia movimentação para descobrir quem eram as fontes da administração pública municipal. Porque na reportagem ficou muito evidente que a escola estava desguarnecida de segurança, sobretudo pela guarda municipal, que tinha que estar ali preservando o patrimônio público, porque além da insegurança... Então havia um dano de imagem para a administração pública. Isso, para a administração pública. Então, mas foi, para mim, confesso, uma surpresa quando eu soube disso, que uma eventual represália partiria do poder público e não do crime organizado que atuava naquela região. Então, quando você usa o sigilo de fonte, normalmente você está lidando com informações que alguém, em algum lugar, não queria ver divulgadas. Exato. Então, o sigilo de fonte... Ou não, ou às vezes o jornal, no caso do Mauri agora, é você entender às vezes que ao publicar o nome de alguém, mesmo que ela tenha dado o direito de publicar, ou tenha te liberado para publicar o nome, mas você tem a responsabilidade de saber que se você publicar, você coloca essa pessoa em risco. Sim, mas nesse caso tinha tanto a administração pública, que você soube depois, mas a criminalidade que não queria aquele conteúdo, aquelas informações divulgadas. Ou seja, o sigilo de fonte é fundamental para o jornalismo investigativo. Seria possível ver jornalismo investigativo sem sigilo de fonte? Olha, eu arriscaria dizer que, assim, com quase certeza absoluta, que não haveria jornalismo investigativo sem ter o sigilo de fonte. E eu vou te dizer de uma maneira assim, que eu costumo até dizer para alguns colegas mais novos ou estudantes de jornalismo, porque o jornalista ele é dependente das suas fontes de informação. Porque o jornalista ele não é onisciente, ele não é onipresente e ele não é onipotente. O jornalista ele não sabe de tudo, ele não está em todo lugar e ele não pode tudo. Então, a partir disso, como óbvio, ninguém não só os jornalistas, né? Então, nós dependemos de pessoas que detenham informações de interesse público para que ela se disponha a nos informar e que nós sejamos o intermediário dessa informação e que sistematizemos essa informação de uma forma palatável, numa forma de uma reportagem, para que as pessoas consigam ter uma compreensão daquele fenômeno que a gente está explicando num texto jornalístico, né? Então, nós somos altamente dependentes, seja para um jornalismo investigativo de maior profundidade, ou seja de um jornalismo mais cotidiano, né, para compreender o que se passou, o que provocou aquele acidente na esquina, o que provocou algo que é meio banal assim no cotidiano da gente. Nós dependemos de outras pessoas, dos nossos informantes, das nossas fontes, para primeiro entender aquele fenômeno e segundo traduzir numa linguagem que seja acessível a toda a gente, né? Então, é óbvio que no jornalismo cotidiano não há o risco, né, não há tanta necessidade do sigilo de fonte, porque são informações que não vão afetar interesses de grupos que estão tentando manter essas informações por baixo do pano. Já no jornalismo investigativo, em geral, quase que na totalidade, a gente lida com informações que pessoas ou grupo de pessoas estão tentando esconder porque estão tirando vantagem daquela situação, estão ganhando com aquilo. E óbvio... Isso não é informação privilegiada? Não é privilégio? Não é um privilégio nesse sentido para o jornalista você ter o direito de sigilo de fonte? Não vejo como um privilégio, porque se a informação que você obteve, ela é de interesse público, eu acho que o interesse público ele se sobressai a um pretenso conceito de que é uma informação privilegiada. Porque você vai estar, inclusive, com aquela informação, rompendo os privilégios de um grupo de pessoas que estão tirando vantagem em detrimento, o jornalista tem a obrigação de divulgar, né? O jornalista tem a obrigação de divulgar, ele não pode ter informação privilegiada para ele. Não, sim, aí nós entramos numa outra seara, né? Que aí talvez não só o jornalista, mas um advogado ou qualquer outro profissional, se tiver uma informação e tirar vantagem daquela informação unicamente para ele,
Aí sim, aí eu vejo como uma informação privilegiada para benefício próprio, né? Agora, quando eu obtenho uma informação e a única vantagem que eu tiro dessa informação é torná-la pública para que uma irregularidade seja desfeita, que se acabe com uma injustiça, eu não vejo isso como um privilégio. A gente pode dizer, eu vejo isso até como um dever do jornalista. A gente pode dizer que esse direito, que é um direito particular do jornalista, é um direito que ele só existe em defesa de um outro direito do cidadão. Com certeza. Quer dizer, sem esse direito, o cidadão fica privado do direito do acesso à informação. Claro, você diz assim, você pode dizer que o privilégio que o jornalista tem, ele só tem em função da defesa de um direito de um outro. Direito maior, que é o direito da sociedade de saber, né, tomar conhecimento dessas coisas e desde que esse conhecimento seja efetivamente usado em favor da sociedade. É um direito derivado, quer dizer, é um direito que deriva de um outro direito maior. O direito maior é o direito da sociedade. É por isso que a moral da sociedade não é a mesma moral, os mesmos valores, os mesmos princípios do jornalista, né? Retomando aquela questão que você tinha feito. Mas a garantia de um direito da sociedade só se dá pela garantia de direitos específicos. Porque há um direito, um princípio específico, um valor específico na profissão, no exercício da profissão de jornalista. Diga, Mauri. Não, assim, só para complementar então o que você me dizia, essa informação que aos olhos de algumas pessoas poderia ser um privilégio para o jornalista, ela não seria, na maioria absoluta dos casos, ela não seria possível a obtenção dessas informações não fosse pelo sigilo de fonte. Porque assim como se um grupo de pessoas ou uma pessoa ou mais está tirando vantagem de uma determinada situação em detrimento de um grupo social, enfim, ela não vai querer que aquilo se torne público. Então vai tentar esconder e tentar evitar que isso se torne público de N maneiras, né? Ou seja, intimidando jornalistas, ou seja, intimidando quem tem aquela informação para não tornar público, enfim. E aí que o sigilo de fonte é fundamental para que o jornalista resguarde a segurança da pessoa que passou essa informação. Então, assim como você falou que um direito deriva de outro, esse direito de obter essas informações deriva de um direito maior, que é o direito do cidadão, da sociedade, o direito de ter acesso a essas informações. Eu acho que nesse meio, esses dois personagens que intermediam uma coisa e outra, que é o jornalista e que é o informante, eles têm que ter esse direito garantido, né, de que o informante tenha o seu nome, a sua identidade preservada e o jornalista tenha que ter o direito de preservar a identidade do seu informante. O sigilo de fonte no jornalismo pode produzir uma distorção. Em algumas situações históricas ele produziu. Quando o jornalista alega sigilo de fonte, mas ele não tem fonte. Como que a gente previne para que o jornalista não se valha de um direito, de um direito profissional, para produzir uma farsa? Porque, assim, só para complementar, por que a gente cita a fonte no jornalismo? Né? Sim. Com o mesmo objetivo de você colocar uma fotografia sobre um fato, que é para dar credibilidade para o teu conteúdo. Concordo. Quando você não cita a fonte, consequentemente, você pode dar a entender para as pessoas, né, que você não tem fonte, portanto, a matéria pode ser ficciosa, no final das contas. Exatamente. Não, assim, óbvio que na maioria, sempre que possível, eu cito as fontes exatamente para conferir veracidade e credibilidade à informação. Eu estou dizendo ao meu leitor, olha, quem está dizendo isso é essa pessoa que é uma autoridade no assunto, não sou eu. Isso existe, né? Essa informação existe, essa pessoa se dedica a estudar isso, né? A fonte tem, mencionada num texto jornalístico, tem essa função, como você disse, Guilherme, de conferir veracidade à informação, dar credibilidade a ela. Só que tem muitos momentos em que, exatamente para preservar a segurança do informante, é necessário que se preserve a sua identidade. E aí, respondendo ao que o Mário me perguntou, o mau-caratismo, ele vai existir em todas as profissões, não só no jornalismo, né? E esses desvios de condutas que derivam para o mau-caratismo, para alguém ter
ter um benefício próprio de alguma situação, vai se dar em todas as áreas do conhecimento, da atividade profissional, pode acontecer. O engenheiro que usa mal as suas habilidades, o médico que usa mal as suas habilidades, o advogado, enfim. No jornalismo não é uma exceção. O jornalismo tem disso também. Aí, sim, aí há várias explicações possíveis, ou por vaidade, para conseguir uma grande história, já que não conseguiu pelos meios convencionais e honestos, enfim. O jornalista que cria, né, a história, a gente tem N exemplos no jornalismo mundial, né? Inclusive em jornais, em meios consagrados. Consagrados, mundo, sim. Né? Tem casos sim. de jornalistas e meios que eram consagrados, com credibilidade e tal, e que mesmo assim contaram o que a gente chama no jornalismo de barrigas. Né? E respeitando todo o procedimento, quer dizer, com todo um sistema de produção que tenta de algum modo evitar que esse tipo de coisa aconteça. E ainda assim consegue passar, né? Consegue para uma história consegue ser parece que é o certo, né? Como você controla o sigilo de fonte sem acabar com o sigilo de fonte, né? Como você garante que não haja abusos do sigilo de fonte ou do uso do sigilo de fontes para produzir falsas notícias, mas sem, em momento algum, atentar contra ele como princípio. Essa é a equação que eu acho que o jornalismo tem que resolver. Mas aí, eu volto nessa reportagem que a gente fez do Polícia Fora da Lei, em que nós não citamos nossos informantes em momento nenhum, embora... Mas quem são eles mesmo? Não, tô brincando. A gente não revelou em momento nenhum, embora algumas pessoas tenham sido punidas, acreditando-se que pudessem ter sido nossos informantes, né? A gente encontrou outros meios de mostrar para o nosso leitor que aquelas informações, apesar de não ter ninguém assumindo aquelas informações, a gente encontrou N outras maneiras de provar para o nosso leitor que aquela informação era verdadeira. E aí, assim, quando você, com documentos, com vídeos, tudo bem documentado, nossa reportagem esteve, lógico que houve questionamentos em alguns pontos, e um ou outro que se sentiu, né, recorrendo à justiça, e a gente foi derrubando com os argumentos e com as nossas provas, né. Então, a gente conseguiu mostrar para o nosso leitor, de outras formas, que aquela história que nós estávamos contando é verdadeira. As provas estavam todas ali. Então, eu desconfio de uma reportagem que se baseia só no sigilo de fonte para narrar uma história, sem que não tenha nenhuma outra prova ou evidência de que aquela história é verdadeira. Eu desconfio. Agora mesmo. Que dê sustentação para o que está sendo dito, por exemplo, né? Sim, que não tem nenhuma outra documento. Agora mesmo há um caso clássico que a revista Rolling Stones admitiu um erro de apuração de uma reportagem, que até tem uma tradução feita pelo Nemércio Nogueira, que está disponível, circulando. Recém foi feita a tradução, está disponível aí para ler em português, de uma reportagem que foi feita por uma jornalista da Rolling Stones, acho que uma apuração que durou meses, e teve uma checagem depois da história de um possível caso de estupro numa universidade dos Estados Unidos, que eu não recordo agora exatamente, de Virgínia, se não me falha a memória, enfim. E saiu na Rolling Stones e depois foi desmascarada essa reportagem, porque teve o sigilo de fonte ali e tudo mais, né, nessa reportagem. E houve uma desconstrução dessa reportagem mostrando os diversos erros na apuração, porque não tinha nenhuma outra evidência, nenhum outro documento que comprovasse que era verossímil aquelas informações daquela reportagem. Então, esse é o caso mais recente de N outras que foram publicadas por veículos consagrados no mundo inteiro do jornalismo. O famoso caso Escola Base, que tinha como fonte o policial e uma criança, né? Exatamente. Ou mesmo evocando o sigilo de fonte, e a reportagem que se sustentava só no sigilo de fonte e não tinha nenhuma outra evidência ou prova. Normalmente, eu desconfio de reportagem assim.
quero muito ver as provas, os documentos que comprovem a veracidade da informação. O Luiz Nassif, se não me falha a memória, no jornalismo dos anos 90, ele diz que o jornalista, quando tem uma denúncia e não tem prova, no mínimo ele tem que mostrar as evidências que o levaram a chegar naquela conclusão. Exatamente. E tem que demonstrar no texto, não pode ser algo... Mas nesse sentido o jornalista meio que acaba e mesmo sendo... assim é frágil. A gente acaba sendo meio que um profissional dotado de fé pública, no final das contas, porque são palavras, quer dizer, a gente às vezes não esteve no momento em que a coisa aconteceu para relatar se aquilo era verdade ou não, e mesmo que tivesse, a gente poderia estar contando uma história a partir do nosso ponto de vista. Então... Mas eu acho que o jornalista não deve se valer da sua fé pública para contar uma história que ele não consiga sustentar com o mínimo de provas, com o mínimo de documentação ou de indícios. Sem depender da fonte. Nessa sustentação, exclusivamente da fonte, nesse caso. Da fonte oculta, né? Do sigilo da fonte. Eu acho que é pouco. Por mais que o assunto seja de interesse público, acho que o jornalista ele precisa ter algo mais do que uma fonte sigilosa para contar aquela história. Ele precisa, então, pedir à fonte, eu não te identifico na minha reportagem, mas eu quero que você me dê o mínimo de evidências para que eu consiga dizer para os meus leitores que essa história é verdadeira. Se o informante não é capaz de te dar essas mínimas evidências, acho que o jornalista deve, no mínimo, desconfiar também dessa fonte. E se o jornalista insiste em te dizer aos seus leitores num texto que a informação é de interesse público, que a história é verdadeira e que não tem nenhuma fonte citada por sigilo de fonte, mas não traz mais nada além disso, o leitor deve, no mínimo, desconfiar, não acreditar cegamente. Claro que nós, como escritores da realidade, jornalista como escritor da realidade, a gente gostaria de ter do nosso leitor a fé cega que nós temos quando entramos num avião e não pedimos a credencial do piloto, acreditando que ele vai nos levar no nosso destino são e salvo. A gente gostaria de acreditar que o nosso leitor embarque no nosso texto com essa fé cega de acreditar que aquilo que nós estamos escrevendo é verdade. Só que isso não deve nos bastar. A gente tem que dar subsídios para o leitor acreditar que aquela história é verdadeira, que ele pode embarcar no nosso texto e ir até o fim, crente de que aquilo é verdade. Não que a nossa palavra não basta, que a gente tem que, ao longo, ir mostrando uma série de indícios de que ele pode acreditar na gente. Ainda mais quando se trata de interesses distintos, né? Porque quando você faz uma matéria, uma reportagem investigativa, denuncia alguma coisa, o interesse de algum grupo, de algumas pessoas será afetado e provavelmente você sofrerá algum tipo de questionamento sobre o que você está publicando. Sim. E aí você vai precisar provar. Exatamente. Né? Então, o documento... ele serve para isso também. Na maioria dos casos, na verdade, quando eu faço uma reportagem mais de profundidade, mais investigativa, eu penso primeiro em obter os documentos para me resguardar juridicamente. E primeiro isso, e depois para mostrar para o meu leitor que ele pode acreditar porque eu tenho as provas daquilo que eu estou escrevendo. Mas antes é para me preservar. O maior patrimônio de um jornalista é o nome dele, né? E se eu começar a pôr o meu nome em textos que eu não consiga sustentar com um mínimo de veracidade, eu vou estar dilapidando o meu patrimônio. Então, é assim, nesses meus 24 anos de profissão como jornalista, foi assim que eu preservei o meu patrimônio, o meu nome como patrimônio profissional. Ok, a gente vai encerrar aqui, a gente está terminando agora o segundo bloco, discutindo o sigilo de fonte. Voltamos daqui a pouco, vamos falar um pouquinho mais sobre a importância do sigilo de fonte para a sociedade e também quais são os limites do sigilo de fonte.
voltamos para o terceiro e último bloco do Sobre a Mídia, discutindo o sigilo de fonte com o jornalista com vários prêmios de jornalismo investigativo, Maury Koenig. Maury, existem casos emblemáticos, casos relevantes, históricos, em que o sigilo de fonte foi importante. Seria possível, por exemplo, um Watergate sem esse dispositivo? Eu acho difícil, Qual a importância disso para o jornalismo, desses casos emblemáticos construídos com base no sigilo de fonte? Então, mas ali o caso Watergate não foi... Claro, partiu de um sigilo de fonte, mas houve... antes da publicação do material, houve uma série de checagens, né? Uma série de outras evidências. Muitas vezes essa fonte em sigilo ela é o ponto de partida. Sim, é o ponto de partida Ela apenas. não pode ser o único subsídio. Não. Aí é o que a gente está falando no bloco anterior. Que uma reportagem baseada unicamente no sigilo de fonte, no relato de uma fonte não identificada, é questionável. É no mínimo suspeito. O leitor, o telespectador, enfim, ele deve, no mínimo, deixar as antenas em alerta para colocar sob suspeição, para desconfiar. Então, no caso do Watergate, o Bob Woodward e o Carl Bernstein, eles partiram dessa informação, mas ele teve uma série de checagem antes de tornar público, em busca de documentos, de evidências, enfim. Não foi, o trabalho deles não foi baseado unicamente no sigilo de fonte, com o que disse o Garganta Profunda e isso se bastou, né? Você pode ter a situação inversa. Você diz que já negou à fonte o direito de ter o nome dela publicado para protegê-la, porque você tinha muito mais discernimento do risco que ela estava correndo do que a própria fonte. Pode acontecer o inverso também, da fonte pedir sigilo de fonte e você se vê na obrigação de negar? Por exemplo, se o sujeito quer que você publique uma denúncia, mas ele não quer que o nome dele seja vinculado a essa denúncia. Não me ocorre agora, pode ter acontecido, mas eu não lembro. Na sua experiência pessoal, não? De que eu tenha recusado, por exemplo, de manter um sigilo, porque eu sempre parto de uma pergunta interna para mim. Quando alguém me traz teve N casos de eu, por exemplo, recusar denúncias, né? A pessoa vir querer denunciar e eu recusar tanto manter o sigilo de fonte quanto a informação em si, porque eu parto sempre de uma indagação própria minha interna, que eu acho que deve ser de todos os jornalistas, ou deveria ser, enfim. Quem vai ganhar com essa informação que eu vou publicar? Eu acho que é a pergunta essa é a questão. Que me move, né? Se uma pessoa vem, me traz uma informação, uma denúncia e pede sigilo, eu imediatamente vou avaliar. Esse assunto, quem vai ganhar com isso? Muitas vezes acontece, obviamente, que uma pessoa que pede para um jornalista o sigilo de fonte, quer que o jornalista faça a denúncia, mas que não o identifique. É muito provável que, em grande parte das vezes, essa pessoa vai ganhar alguma coisa com isso, com a divulgação do assunto. Você tem que estar o tempo todo se relacionando não só com o direito da fonte, a proteção da fonte, mas também com os interesses da fonte. Com os interesses, obviamente. Essa pessoa pode ganhar alguma coisa. Aí é que entra aquela pergunta. Tá, esse cara pode ganhar alguma coisa com isso, mas o que ele poderia ganhar? E quem poderia ganhar mais com esse assunto? Se, por exemplo, a melhor maneira de você conseguir encontrar provas contra o desvio de um determinado político ou de um grupo político é ouvindo a oposição a esse grupo político. Como que essa oposição vai ganhar? Vai ganhar à medida que aquele outro que está cometendo alguma irregularidade, enfim, vai ficar desgastado politicamente, o opositor vai ganhar de alguma maneira com isso. Mas nesse meio você tem que conseguir saber dar um certo equilíbrio, o jornalista no caso, que vai tornar a denúncia pública. Ok, esse grupo vai ganhar alguma coisa com isso, mas o assunto é de interesse público, é de relevância. Quem vai ganhar? Com isso eu vou conseguir acabar com algum tipo de desvio, com algum prejuízo para a sociedade, com alguma... enfim, a grande questão é quem mais vai ganhar com a informação. É difícil, às vezes é muito complicado você chegar nesse denominador comum,
de quem realmente, quais são os interesses em jogo. Mas é um pouco Depende muito de cada caso, né? É um pouco de saber jogar também o jogo, no final das contas, né? Não que você tenha que usar de recursos que são ilícitos ou que são imorais, mas saber até onde também você tem que ir com um determinado candidato, ou o que extrai daquelas informações, um político, ou o que extrai daquelas informações, para também não ser massa de manobra, mas para também ter acesso a determinadas informações que você sabe que o cara só está te passando porque ele tem os interesses e ele sabe que você vai publicar o conteúdo então, também. E nessa avaliação, muitas vezes eu deixei de fazer matérias, né, com alguém que me trazia lá, eu tenho documentos, isso e tal, contra fulano, enfim. Putz, não foram poucos casos em que a gente descarta uma matéria, porque a gente vê que quem unicamente vai ganhar é a pessoa que está interessada em Mas, de fazer qualquer uma forma, denúncia, o interesse da fonte também não exclui a matéria, né? Porque, às vezes, a não fonte tem o exclui, interesse na claro, divulgação, claro. mas ela tem, de fato, algo que é consistente, que tem procedência. Aí é que está. A sociedade vai ganhar alguma coisa com isso? Porque Essa que é a questão, né? Eu acho que... A fonte até pode ganhar, mas a sociedade tem que ganhar alguma coisa também. Tem que... E desde que a fonte também não ganhe algo de maneira ilícita, né? Porque senão nós estaríamos sendo coniventes, né? A pretexto de publicar algum assunto de interesse público, a gente vai acabar beneficiando de maneira clandestina ou de uma maneira ilícita um informante teu. Aí é que está você saber... Muitas vezes é difícil, mas é um trabalho necessário para o jornalista saber avaliar isso, pôr na balança, refletir a respeito e saber se está disposto a pagar o preço de ficar dias ou semanas avaliando o assunto para ver se é realmente de interesse público ou não. Eu já tive casos de ficar semanas fazendo uma pré-apuração de casos que, no final das contas, na Gazeta mesmo, não foi uma única vez, de apurar previamente um assunto e depois concluir que aquilo não valia a pena porque não era de interesse público. E aí, então, foram semanas de trabalho perdidas. Mas esse é o ofício jornalístico. Deve ser difícil abrir mão de uma pauta, né? Não é... Principalmente quando no início ela te parece uma grande promissora. pauta. Mas aí você vai vendo com a pré-checagem que o assunto não é bem esse, não tem tanto interesse público, enfim, aí você... É frustrante, mas faz parte do ofício jornalístico. Mas que a apuração pode levar o jornalista a concluir que ele não tem uma boa matéria. Exatamente. E quando você faz uma reportagem e você entrevista alguém, sem o cara ter consciência de que ele está sendo fonte na sua reportagem e que vai gerar uma denúncia contra essa mesma pessoa. E aí? Né? Acho que esse é um outro tema polêmico também. É um outro tema, eu não sei se nós temos tempo. Temos sim, mas Eu queria falar de um caso em particular. Não, então vai. É que também essa discussão tem uma previsão no Código de Ética, mas pode... Não, então, só para... aí entra a questão, sobretudo, da câmera oculta, né? Eu já usei... E ocultação de identidade também. De identidade, tá. Então, tem um caso específico que a câmera oculta é, na verdade, a versão tecnológica da ocultação de identidade, né? Porque por causa dos meios eletrônicos. Um caso em particular, eu e o fotógrafo Albari Rosa, nós percorremos a fronteira toda do Brasil para fazer uma reportagem longa sobre a dinâmica do tráfico de pessoas e exploração sexual de crianças e adolescentes na fronteira do Brasil com os países vizinhos, enfim. E lá em Tabatinga, no meio da floresta amazônica, onde só se chega de avião ou 4 dias de barco pelo rio Amazonas, um lugar completamente isolado, a gente se deparou com um sujeito chamado José de Oliveira, conhecido lá na região como Zé Gay. Ele tinha um prostíbulo em que ele explorava adolescentes e lá nós flagramos uma festa de aniversário de uma menina de 15 anos de idade no bordel dele, que se chamava Encanto dos Mistérios. E ali nós fizemos, nos apresentávamos com os nossos nomes reais, Mauri e Albari Rosa, Mauri Koenig, Albari Rosa, mas nos apresentávamos como turistas, né, como conhecedores da região. Claro, num lugar desse, se a gente chega com um crachá de jornalista, a gente
Acabou a festa. Não consegue informação nenhuma. Então, nós não omitimos a nossa identidade pessoal. Né? Nos apresentávamos com os nossos nomes. Nós omitimos a nossa identidade, porque em momento nenhum ninguém perguntou, então não havia por que nós dizer, não, nós somos jornalistas. Nós estávamos ali para conhecer a região, e de fato estávamos, né? E assim a gente conseguiu uma porção de histórias, inclusive uma fotografia com uma maquininha digital, porque ninguém vai desconfiar, depois de 3 dias frequentando o lugar, para ganhar a confiança, né, das pessoas ali, a gente descobriu todo o esquema dele de exploração sexual de adolescentes, e no terceira noite, uma festa de aniversário de uma menina, 15 anos, e o Albari tirando foto com uma maquininha digital, e ninguém vai desconfiar de uma maquininha fotográfica numa festa de aniversário, né? Então foi assim que a gente conseguiu a imagem, e o Zé Gay só foi descobrir que ele era objeto de uma reportagem quando a reportagem foi publicada. E depois a Polícia Federal foi lá tirar satisfações com o cara e ele foi preso e tal. Pois é, e aí? Tá, aí a questão. Vocês foram e colheram informações, entrevistaram o cara sem ele saber que estava sendo entrevistado, fizeram imagem do cara sem saber que era para uma reportagem. Aí, não sei, isso suscita um questionamento, um debate, enfim, profissional e tudo mais, essa questão. Mas eu faço a seguinte avaliação e é o meu principal argumento. Ele estava cometendo um crime, né? E nós estávamos fazendo uma reportagem exatamente para denunciar esse tipo de crime que lesa, né? Um sem número de crianças e adolescentes e famílias nas fronteiras brasileiras. Então, eu julguei naquele momento que havia um interesse público muito maior por trás do que o interesse da preservação da identidade desse sujeito, que era o cometimento de um crime. Ele era um criminoso, no caso, aos olhos da lei, né? Cometendo um crime de exploração sexual. Então, foi sob essa ótica que nós avaliamos, e isso foi a partir de debate, não meu com colegas, né, jornalistas, se publicaríamos ou não com o nome, com a imagem dele, enfim, que ele estava cometendo um crime e havia aí um interesse público maior por detrás do que a preservação da identidade dele. E assim nós publicamos a reportagem com o nome e com a imagem dele. O código normalmente prevê esses 2 princípios, né? Quando você não tem mecanismos para obter informação por outro caminho e quando há um claro interesse público. Ou seja, se você revelar a tua identidade, você não vai fazer reportagem, e se por outro lado, aquilo é efetivamente de interesse da sociedade. O problema é que ele não tem validade jurídica, né? Por exemplo, caso de provas coletadas sem a consciência, ou dessa maneira com câmera escondida, com identidade falsa ou identidade oculta, ele acaba não tendo validade judicial depois. Mas ali havia um flagrante registrado em imagem do Zé Gay com 2 adolescentes no ambiente dele, estava ambientado, né, a imagem, com um bolo na frente comemorando os 15 anos da mas depois, acho que uma das finalidades do jornalismo é que ele motiva a ação do poder público, e o poder público vai produzir provas. Então, acho que ainda que não tenha validade jurídica, tem um... Não, sim, eu não estou dizendo que o jornalista tem que estar submetido ao poder judiciário, né? Para mim, são poderes que, ou vamos dizer, instâncias em mesmo grau, deveriam estar no mesmo grau, pelo menos. Só uma última pergunta, que a gente está chegando ao final do Sobre a Mídia. Em alguns casos, você acha que o sigilo a ocultação de identidade, ou a câmera oculta, ou o gravador oculto, é utilizado sem que tenha efetivamente uma função, um papel social, um direito da sociedade maior que ele está tentando proteger? Eu acho assim que com o advento aí das novas tecnologias, equipamentos disponíveis, enfim, houve uma certa banalização do uso de alguns desses recursos, né, tecnológicos, e sobretudo a câmera oculta, né? Muita coisa hoje em dia é produzido no jornalismo com câmera oculta quando era possível produzir de outra maneira, né? Então houve uma certa banalização do uso desse tipo de equipamento, né? Eu sou do meio impresso, né? Em geral, quando eu uso a câmera oculta, é mais como uma forma de precaução jurídica. Eu
eu documento, né, os flagrantes, né, das irregularidades, enfim, dos crimes que eu observo, filmo isso, registro como uma forma de me precaver. Se depois eu for questionado juridicamente, eu tenho como provar. Não, a prova do que eu publiquei está aqui, né? E, eventualmente, algumas dessas imagens, né, captadas, enfim, são usadas em alguma reportagem, mas não todas as informações. Mas eu não saberia dizer em que quantidade, mas eu acho que essa facilidade que se tem hoje dos recursos tecnológicos acabaram banalizando esse uso, muitas vezes desnecessariamente. Tem um certo apelo, né? Porque quando a informação é obtida por este procedimento, esteticamente ela parece muito mais atrativa. Valiosa, porque parece que tem um valor informativo maior, ainda que o né? conteúdo não seja relevante, a forma faz parecer o conteúdo como algo relevante. E de repente é algo que a pessoa conseguiria, o jornalista conseguiria aquela informação de cara limpa, sim. Mas pega assim como uma imagem oculta, porque há um certo glamour, um charme de que a imagem foi roubada, entre aspas. De alguém que não queria fornecê-la. De alguém que não queria, porque algo dá aquela ideia de que é algo ilegal e que o jornalista, que foi o bambambam da história, descobriu, né? Conseguiu a imagem. Então, usa esse tipo de recurso para emprestar força, né, para a informação que não é totalmente desnecessária, né? Então, é nesse sentido que eu acho que se banalizou muito o uso desses recursos assim. Que é uma pena, né? Tá, a gente está chegando ao final, vou pedir só para vocês fazerem suas considerações finais para a gente poder ir para o encerramento. Guilherme? Não, é só, de novo, né, muito legal tá no programa, porque a gente sempre está tentando trazer temas interessantes. Eu acho que esse é um tema polêmico, né, e de extremo interesse para os jornalistas. Então, parabenizar o Mauri pelo trabalho como jornalista e também pela defesa de certos interesses que são fundamentais para a profissão, porque esse caso que ele trouxe para nós não é um caso que interessa só a ele, é um caso que interessa a todos os jornalistas e não foi por acaso que ganhou a repercussão que ganhou, né? Ao direito ao sigilo de fonte. Uhum. Mauri? Bom, eu agradeço imensamente, né, a oportunidade de falar, porque sobre esse assunto que ele extrapola o interesse jornalístico, né, ele é de interesse da sociedade. Porque façamos o seguinte exercício de imaginação. Tentem imaginar, peguem alguns casos dos mais importantes, né, de maior repercussão que teve de produção jornalística nas últimas décadas no Brasil e que chegaram a bom termo para a sociedade. Na maioria desses casos, a gente vai notar que havia por detrás alguma fonte oculta, algum sigilo de fonte, porque tratava de questões maiores que poderia pôr em risco, enfim, não só o informante, mas o jornalista também, e poderia pôr em risco a própria informação, que nunca chegaria a domínio público não fosse por causa do sigilo da fonte. Então, eu queria encontrar uma maneira muito mais clara para que qualquer cidadão pudesse entender a importância do sigilo de fonte para um jornalista e a importância de termos jornalistas qualificados que conseguem dar às informações de interesse público o real valor que essas informações têm para a sociedade, porque muitas vezes a gente sente que a nossa profissão acaba caindo numa vala do desprestígio porque as pessoas não conseguem ter o alcance da importância do trabalho jornalístico para a sociedade. Mas a gente vai insistindo para fazer com que mais e mais pessoas percebam essa importância para a sociedade, e um espaço como esse, de discussão sobre esses temas, sobre o ofício jornalístico, é de extrema importância, né? Cada vez que com um programa desse a gente alcance uma, duas, três, mais pessoas, tanto melhor para a sociedade como um todo, né? Eu agradeço a presença de vocês. A gente está chegando ao fim deste Sobre a Mídia. Hoje nós discutimos o sigilo de fonte. Espero que o programa tenha contribuído para que você consiga perceber o quanto que este direito, que é um direito do jornalista, só existe em função do direito
da sociedade a ser informada. Portanto, é um direito fundamental para o próprio funcionamento da democracia. O Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR-TV, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. O programa também pode ser conferido pela Rede IFES ou pelo site www.tv.fpr.br. Para sugerir temas, fazer críticas, conversar com a gente, entre em contato pela nossa rede social, facebook.com/UFPR-TV Oficial. Eu sou Mário Messaggio Júnior e espero você no próximo Sobre a Mídia. Até lá e muito obrigado.